dia. Então, aproveitem bastante a palestra e agora vou deixar ela falar, porque aqui hoje é o dia da doutora, né, Larissa? Vamos lá. Olha, mas vocês podem ir me fazendo perguntas, porque eu quero que seja realmente um bate-papo, né? Um espaço bastante dinâmico, que vocês aproveitem da melhor forma possível essa 1 hora. Então, o que eu pensei? Em não ficar falando, porque às vezes a gente não absorve tudo o que precisa. Então, eu vou deixando alguns conceitos básicos e abro para que vocês façam perguntas, para que vocês aproveitem aqui essa 1 hora, tá bom? Bom, eu acho que a maioria já me conhece. Eu sou a Luciana Xavier, a Neuropsicolux lá do Instagram. Eu sou formada em psicologia, em neuropsicologia, em ABA. Eu já trabalho na área de psicologia com autismo há mais de 26 anos, né? Um dos meus primeiros pacientes foi autista, sem diagnóstico, e aí a mesma trajetória que a Larissa passou, eu passei aí há 26 anos atrás, vocês imaginam o que era, né, uma menina recém-formada, eu já não tenho muito tamanho de gente grande, né, já sou baixinha, recém-formada, lutando aí com neurologistas e batendo o pé e dizendo que ele era autista, sim, que eu tinha aprendido na faculdade, que ele tinha todos os traços, e o neurologista dizia para mim que não, que eu precisava comer muito arroz e feijão, que eu precisava clinicar bastante, para depois eu aprender a fazer diagnóstico. E ele dizia que apenas aos 4 anos ele ia rever essa criança e ia fechar o diagnóstico dele. E eu estava com a mãe na sala e eu disse para ela, é uma mãe que me acompanha, tem depoimento dela no meu Instagram, eu posso até dizer o nome dela, eu disse para ela, Vanessa, eu não vou ficar discutindo com ele. O importante é a gente começar a tratar seu filho. Eu vou sentar no chão, desce lá, fica na sala de espera, eu vou começar a tratar do seu filho, independente dele ter diagnóstico ou não, porque ele precisa de estimulação. Então, ele desenvolveu a fala após um bom tempo, não foi assim uma coisa rápida, né? Eu trabalhei algumas vezes com ele dentro da escola, fiz todo o processo de inclusão dele na escola, aprendi a não sair correndo da aula de educação física, aprendi a não tomar banho no bebedouro e só beber água. Então, assim, bem aquele beabá ali a gente começou a fazer com ele, e foi assim que então eu entrei nesse mundo, me encantei, né? Uma mãe fala para outra, a escola também fala para o outro, e quando eu vi, eu tinha lá um grupo de autistas que se tratavam semanalmente comigo. E através disso, eu fui procurando cada vez mais e mais conhecimento, né? Fui me especializando, fiz uma formação em autismo, depois veio a formação em neuropsicologia, porque eu ainda queria entender como é que as coisas funcionavam lá dentro no cérebro, e aí fiz todos os cursos com os testes, que hoje me rendem aí, me possibilitam poder fazer as avaliações neuropsicológicas que eu faço, né? Hoje, eu fico mais nas avaliações neuropsicológicas, nas psicoterapias, porque eu tenho pacientes fixos que ainda fazem psicoterapia comigo, nos atendimentos de primeira vez, nesse acolhimento na clínica, mas hoje eu tenho braços aí, tenho as minhas meninas que vão para as terapêuticas com as crianças, dentro da clínica, nas casas e nas escolas, né? Então, tenho as meninas da fono, de TO, de psicopedagogia, de psicologia, e da parte de reab neuropsico mesmo, onde a gente trabalha a intervenção realmente cognitiva. Então, esse é um pouquinho aí da minha trajetória, e acho que esse tema é de extrema importância, porque eu vejo que ele é facilmente confundido, não só por vocês, pai, mãe, leigos, mas até por profissionais, né? Então, o fulaninho tem dificuldade de aprendizagem, né? Me manda lá um questionamento por escrito, averiguar melhor a dificuldade de aprendizagem. Quando você vai ver, por exemplo, um quadro de TDAH. TDAH não é uma dificuldade de aprendizagem, é um transtorno de aprendizagem. E aí essa pergunta eu recebo com muita frequência, e por isso que a Larissa sugeriu da gente falar um pouquinho sobre isso, a diferença entre a dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem. Para a gente começar a falar sobre isso, nós precisamos entender o que é a aprendizagem, né? Quando a gente fala aprendizagem, automaticamente a gente remete a alguma imagem mental de escola, apostila, livro, prova. Essas são as imagens mentais que acendem na nossa cabecinha quando a gente fala de aprendizagem.
Porém, a aprendizagem não se resume à escola. A aprendizagem é um processo interno, um processo extremamente complexo, que envolve fatores externos e que vai acontecer aqui dentro. Então, veja a complexidade disso. A aprendizagem está relacionada com o cérebro, nós precisamos do aparelho cérebro para receber, processar e emitir essas informações, mas nós precisamos de interação com o meio. A aprendizagem, ela vai se dar no ambiente, ela vai se dar nas interações com o meio. Sejam interações informais, que são as interações sociais, as interações de lazer, de amizade, familiares, afetivas. E temos também as interações com a aprendizagem formal. Então, vejam que fatia pequena da pizza que entra na escola. Porque essa pizza chamada aprendizagem, ela tem diversas fatias. Uma outra fatia aí dessa pizza, dessa esfera, se chama afetividade. Tudo aquilo que faz sentido para a gente, que de alguma forma a gente se liga com aquilo, a gente se conecta, e aquilo faz sentido para os meus ouvidos, para a minha visão, para o meu ser, para o meu cérebro, eu tenho uma tendência maior de aprender. O aprender que eu digo aqui é a gente se apropriar do conteúdo. Porque enquanto eu não me aproprio do conteúdo, nós não estamos falando de aprendizagem. Nós estamos falando de uma aproximação. Vocês já ouviram a gente falar, ou os nossos filhos falarem? Ah, eu estava vendo um negócio aí sobre isso, mas eu ainda não li direito, ainda não aprendi direito. Por quê? Porque você ainda não se apropriou daquilo. Né? Ou você questionar um filho, mas como assim? Você teve aula hoje, como que você não entendeu? Como que você não aprendeu? E a criança olha bem para a gente e fala assim, eu lembro que a Pro estava falando de proparoxítona, mas eu não sei o que que é. Por quê? Ela não esqueceu, ela não se apropriou daquele conteúdo. Porque para haver aprendizagem, para haver apropriação, a gente precisa entender, precisa fazer sentido, precisa assimilar, precisa ter afetividade. Eu preciso daquele conteúdo para alguma coisa. Vocês aqui hoje estão conectadas comigo, por quê? Porque existe um envolvimento emocional com a questão e vocês precisam desse conteúdo. Então, nós estamos falando de afetividade, de necessidade. Prestem muita atenção nessas duas palavras. Quando a gente faz uma criança ter necessidade de aprender, ou a gente conecta ela afetivamente com aquele conteúdo do aprendizado, a chance desse aluno assimilar, trazer para si, fazer sentido e se apropriar daquele conteúdo é enorme. Outra forma de apropriação, repetição. Repetição. Por que que de repente é mais fácil para a Lu estar aqui falando para vocês sem um PowerPoint, sem nenhuma referência na minha frente, sem um papel? Por quê? Porque eu automatizei esse conteúdo. Ele não veio de graça para mim. Ele é praticado todos os dias, eu já dei diversas palestras falando sobre isso, você lê todo dia sobre isso, são 26 anos atuando. Então, esse conteúdo ele está assimilado na minha cabeça. E aí, onde eu quero chegar com vocês? Quando a gente assimila, quando a gente se apropria, ele torna-se nosso, ele torna-se parte nossa. E aí nós não precisamos mais explicar como nós fazemos aquilo. Quando a gente pega o carro pela primeira vez, vamos ver quem que dirige aqui. Gente, é um caos, né? Você pensa, rapaz, eu não vou dar conta disso não, porque tem que olhar no retrovisor, tem que dar seta, tem que engatar a primeira, a segunda, eu tenho que ouvir o motor pedindo marcha. Quando meu pai me falava isso, eu achava uma coisa completamente fora de sentido. Você tem que ouvir o motor pedindo marcha. Eu falava, oi, eu não estou ouvindo nada do motor. Mas hoje eu não consigo lembrar, e nem vocês, quantas vezes a gente deu seta, quantas vezes a gente mudou de marcha. Às vezes eu não lembro nem se eu fechei o carro, eu tenho que voltar lá e ver se eu fechei. Por quê? Porque o processo foi automatizado. E ele torna-se parte nossa. Tanto é que quando a gente fica sem carro, o que que a gente fala? Meu Deus, estou me sentindo pelada. Nossa, ai, fui procurar a chave do carro dentro da bolsa, esqueci que eu estou sem carro. Por quê? Porque aquilo se tornou um pedacinho nosso. Com as nossas crianças acontece a mesma coisa.
No começo, aquele frio na barriga, aquela dificuldade. Então, mãe, eu não consigo separar a sílaba, mãe, eu ainda não consigo ler, fulano já está lendo, né? Ou a gente se desgasta muito, presta atenção, olha para frente, apaga de novo. Mas, aos poucos, dentro de uma curva de desenvolvimento típica, onde nós não estamos falando de dificuldade de aprendizagem, nem de transtorno de aprendizagem, a aprendizagem ela vai acontecendo. E ela vai fazendo que nem uma escadinha. Então, um conteúdo que você tinha anteriormente, deposita um conteúdo novo, faz um novo arranjo cerebral, e isso vira aprendizagem. Uma nova conexão sináptica se forma, um novo arranjo, um novo esquema no cérebro se forma, e nós construímos mais um degrauzinho. Aí vem lá a professora do 4º ano e dá mais subsídios para essa criança, para quê? Para que ela possa ir para o 5º ano. E assim vai. Até chegar nas operações mais abstratas. Os anos posteriores são cada vez mais abstratos, cada vez menos referências concretas, cada vez menos órgãos do sentido. Então, a criança já não sente mais nada, já não pula, já não sente o cheiro, ela só escuta e vê. E, mesmo assim, ela vai criando abstração. Então, este é um processo de aprendizagem. O que pode acontecer aqui no meio do processo de aprendizagem, que é esse termo, essa confusão que acontece entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? São as crianças que não caminham nesta curva típica de aprendizado. Que mesmo com todos os esforços da escola, dos pais, com todo esse crescimento de cérebro que ela tem, com todos esses estímulos que ela recebe do meio, ela não aprende como os outros pares. Então, aí nós estamos falando de duas situações: a dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem. Não é uma condição tão rara assim, é uma condição que cada vez mais a gente vê com frequência. Erroneamente e ignorantemente, algumas pessoas dizem: então, nossa, agora tudo é transtorno de aprendizagem, agora tudo a Luciana diagnostica como transtorno de aprendizagem. Não é isso. Os números estão aumentando, assim como os números do autismo, do TDAH, porque nós temos cada vez mais condição de fazer esses diagnósticos e não fazer como esse neurologista que eu contei para vocês do início da minha carreira. Espera ele fazer 4 anos, que aí a gente vê se eu dou o diagnóstico. Hoje eu não posso dar. Por quê? Por quê, doutor? Porque ele só tem 2 anos e pode ser que ele vá falar. Mas, doutor, ele não fala uma palavra com 2 anos. Ele já deveria falar algumas palavras. Eu ainda lutava dizendo assim, eu aprendi na faculdade que ele tinha que falar algumas palavras. Não, mas cada criança tem seu tempo. E se até os 4 anos ele falar? O que eu faço com o diagnóstico de TEA? E se a mãe me processa? Foi isso que eu escutei dele no telefone. Então, hoje, a gente tem recursos para dizer que uma criança, mesmo na educação infantil, ela dá indício de que ela não está aprendendo como os outros. Então, todo mundo consegue ligar a sombra até o desenho. O fulaninho X não consegue fazer essa linha, não consegue ligar. A professora vai, estimula, faz traçado no chão, traçado em papel grandão, põe ele na lousa para fazer esse traçado e mesmo assim ele não consegue. Opa! Tudo bem que cada criança tem seu tempo, mas uma criança precisa fazer um traçado assim, com firmeza, até os 5 anos. Se ela passar dos 4 ou 5 anos sem fazer esse traçado com firmeza, nós temos uma criança que está fugindo dos marcos de desenvolvimento. Ela está ficando abaixo. Então, nós já estamos falando de um sinal de alerta. Então, a gente deu toda essa volta para que vocês entendam o que é a aprendizagem. A aprendizagem, vocês sempre pensem numa tríade: cérebro, meio e um processo interno. Essa nova conexão, que se chama raciocínio. Então, quando a gente fala em aprendizagem de um modo muito resumido, se vocês precisarem pensar, formar um raciocínio sobre aprendizagem, putz, me deu uma dúvida, eu esqueci a palestra da Lu, deixa eu pensar aqui, o que ela falou que é o resumo de aprendizagem? Então, pensa sempre nessa tríade. Eu preciso de um aparelho, que é o cérebro.
eu preciso de um meio, que são os estímulos que vão chegar nesse cérebro. E aí sim eu tenho uma construção que se chama raciocínio. É isso daqui que a escola vai explorar para que fique cada vez mais afiado, igual um lápis no apontador. Vai afiando, 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 até chegar no ensino médio, onde o grau de exigência é muito maior, onde o grau de abstração é muito maior, onde a quantidade de conteúdos é muito maior. E que mesmo assim, particularmente, vou fazer um parênteses assim com vocês, eu acho que todo esse sistema ele vai precisar ser revisto, principalmente o ensino médio. Porque os maiores índices de depressão dos adolescentes, tendência ao suicídio, ansiedade, os processos ansiosos acontecem justamente no ensino médio, por conta desse aumento de sobrecarga. É muito grande. Tá? Então, vamos dar uma paradinha aqui, conforme a gente combinou, e eu quero ouvir um pouquinho vocês. Tudo bem até aqui o que é aprendizagem, para a gente continuar com as coisas que saem da curva de aprendizagem? Para mim ficou perfeita a explicação, principalmente essa tríade aí. É mais fácil de pensar em cima dessa tríade, Fica né? bem tranquilo da gente raciocinar elas em separado, assim, e visualizar como que elas funcionam entre si. Muito legal. Exatamente. Isso serve para vocês como uma base, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista materno, para que vocês sempre entendam, né, o que é esse processo de aprendizagem. Então, quando for numa reunião com a professora, isso eu vejo muito, né, esse apontamento muito forte, né? O seu filho, você não estava na mochila, ele não trouxe, eu mandei fazer o trabalho, ele não fez. É sempre esse apontamento para o outro, né? Por isso que eu e a Larissa juntamos nessa palestra esses dois temas, tanto a aprendizagem como a importância, o poder que vocês têm na mão, né? E aí já vou entrar um pouquinho então nisso, para a gente só dar um resumo, o quanto é importante quando a gente tem uma mãe instrumentalizada nessa reunião, ela fazer alguns questionamentos, ela não pegar tudo isso sem digerir e trazer para casa, né? Então, assim, sim, o meu filho esqueceu, mas como você pediu? Você deixou por escrito? O que a equipe te pediu? Que o meu filho é visual. Isso estava na agenda dele? Ou que o meu filho é verbal? Você chamou ele pelo nome próprio, olhou nos olhos dele e disse que o trabalho era para amanhã? Então, assim, é a gente não cobrar, a palavra não é cobrar, mas é a gente percorrer esse circuito que eu falei para vocês, que é o circuito da aprendizagem. Por isso que para nós profissionais fica um pouco mais fácil quando vocês falam assim, putz, Lu, mas como que você fez a pergunta certa? Nossa, mas você falou isso para a coordenadora, você falou isso para a diretora, eu não tinha pensado. Por quê? Porque muitas vezes eu penso na tríade. Ok, existe um cérebro, a maioria dos cérebros que eu vou nas escolas trabalhar são cérebros que têm algum tipo de comprometimento, defasagem, atraso, déficit, transtorno, distúrbio, né? Então, nós já estamos falando de um cérebro que tem uma certa dificuldade. Eu preciso saber como é que o meio agiu com esse cérebro. Então, são essas perguntas que a gente precisa levar para a escola. Enquanto a escola colaborou para que esse cérebro lembrasse da entrega do trabalho, ela colaborou como ela colaborou com os outros 35 alunos, nós temos 35 cérebros diferentes, né? E aí sim eu posso pensar em como o meu paciente fez esse raciocínio. Então, se ele já tem um comprometimento na máquina cérebro, o meio não colaborou dando a instrução do jeito que ele precisava, o estímulo não foi suficiente. Como se eu tivesse apertado o interruptor e tivesse deixado ele na metade. Ele nem acendeu a luz, nem apagou. Ficou lá em curto. Foi isso que o meio fez, não deu estímulo suficiente. Como é que eu vou cobrar um raciocínio deste cérebro? Não fica uma incoerência? Então, por que eu pedi para vocês prestarem tanta atenção nessa tríade? Porque ela é a chave da aprendizagem.
É em cima disso que a gente trabalha o tempo todo. Né? Então, aonde que a gente pode ter uma quebra desse circuito que ele se torna vicioso? A escola reclama, a gente fica desesperançoso, a gente solta aquela frase de eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Estou vendo que esse menino não vai terminar os estudos. Né? Como é que a gente quebra esse circuito de desesperança? Melhorando o meio e ativando esse cérebro. Então, por isso que a gente precisa de tratamento direcionado, de tratamento profissional, de pessoas que entendam de cérebro de estimulação. Precisamos de pais informados e precisamos de uma escola inclusiva. Esses pais informados é que vão fazer essa ponte entre a criança com dificuldade e essa escola inclusiva. Não existe milagre aqui nessa ponte. Ok até aqui também? Perfeito, Luciano. Perfeito. Que show. Alguma mãe quer perguntar? Gente, pode perguntar. Coloca a mãozinha aí, a mãozinha, abre o microfone, podem perguntar. Vamos continuar, Luciana, perfeito. Posso continuar? Vamos Pode. lá. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, essa parte entre dificuldade e transtorno. É difícil para vocês também fazer essa distinção ou é algo que já está mais claro? Aqui é um grupo só de mães, tem alguma conformação, só para eu entender. Então, é um grupo de mães, mas eu acho que quem for professor, coloca um joinha aí na tela, porque tem professores, eu acho, tem psicólogos, tem mães que são psicólogas, tem mães que são, né, terapeutas, mães terapeutas, tem pai, né? Maria Júlia está lembrando aqui para a gente, para mim, para eu lembrar, porque eu não estou vendo a tela toda, Maria Júlia, tem pai Eu também não. Então não estou vendo a tela toda, mas tem professores, tem pai, tem mães que são terapeutas também, tem muita gente aí. Então, queria depois ouvir de vocês aí da parte mais profissional, se isso está fazendo sentido para vocês, né? Se isso é uma linguagem, um processo de reflexão em que vocês já passaram, porque o que a gente percebe muitas vezes, principalmente no professorado, é uma extrema boa vontade, né? E aliado a dificuldades, a amarras, né? Principalmente pelo nosso próprio sistema, né? De classes muito cheias, de pouco tempo para programação, para planejamento, de ter que executar muita coisa sozinho, né? De ter que executar muita coisa sem auxiliar de classe, porque os auxiliares de classe são priorizados só nas primeiras faixas etárias, né? Temos aí as crianças com necessidades especiais, que a gente sabe que o processo inclusivo ele não é tão bonito, tão fácil como ele aparece no papel. Ele é um processo bastante trabalhoso. Então, todo esse referencial teórico que eu estou trazendo para vocês, a gente precisa lembrar que ele, para ser instalado na prática, ele não é tão fluido assim como eu trouxe para vocês. Né? A tríade ela não fica tão fácil assim no processo diário. Soma-se a isso datas comemorativas, intercorrências, processos avaliativos, greve de professores, falta de recursos, enfim, né? Nós temos aí dificultadores enormes. Então, o processo ele acaba não ficando assim como é no papel. Então, lembrando, fazendo essa ressalva, que a gente sabe que a parte teórica, toda essa base teórica que eu estou dando para vocês, ela acontece dessa forma. Mas quando vai para o real, a gente tem aí os dificultadores. Né? Tudo bem até então, aqui? A gente tem algumas professoras que eu acho que querem falar. Pode falar. Ah, Luciana, que você chamou. Sim, Nós certeza. temos a Jucineide, que escreveu aí no chat. Temos acho que é a Elisete. A Maria Júlia me ajuda aí, olhando no chat para mim, amiga. Jucineide, pode falar a pergunta que ela fez. Não, eu queria falar assim, que seria bom explicar novamente, né? Para a gente ter maior entendimento. Ah, tá. Daqui a pouco a gente passa. E esse vídeo vai ficar gravado depois, se a Luciana permitir, a gente vai colocar, hoje, Jucineide, no YouTube, viu? A gente vai colocar lá. Luzinete,
Alguém quer falar, pessoal? Alguma professora? Eu vi que Lucinete tinha uma disse... mãe ali que perguntou também, olha, mas eu preciso saber a diferença do transtorno e da dificuldade. Uma delas Nós falou ali vamos também. entrar. Sim, nós vamos entrar nisso. Eu ainda estou lá na parte introdutória. O que é a aprendizagem, como que ela acontece no cérebro e qual a importância da escola, né? Nessa tríade aí que eu acabei de explicar para vocês. E junto com a importância da escola, qual é o papel da família quando vai nessa escola fazer um processo inclusivo ou quando essa escola chama que o aluno X não está aprendendo como os outros pares da sala de aula. Então, até aqui tudo bem? Luciana, eu só quero fazer um comentário, assim, não sei se vai poder ajudar nessa parte, mas o Anthony, eu vou dar o exemplo do meu filho, tá? O Anthony, ele na escola, assim, no começo, ali, quando estavam começando a cantar as músicas e tudo mais, ele não tinha uma linguagem ainda, mas ele fazia muito tentar cantar com o pessoal. Ele fazia, sabe, aquele gesto sensorial, assim, só da parte da boca, né? Ali para tentar. E a professora veio e me disse assim que eu tinha que trabalhar a formação ali vocal com ele, tentar trabalhar, e ele não estava conseguindo fazer esse tipo de aprendizagem que ela queria no começo, até porque ele não era verbal. E ela dizia que ele não ficava sentado quieto. Ali, quando estava no começo ali para ver se ele era autista ou não, ele ainda não andava também. Ele já tinha 2 anos, não tinha começado a andar. Quando nós estávamos entrando nesse contexto, eu peguei o Anthony de uma maneira que eu achei mais apropriada e comecei a mostrar para ele os vídeos do pessoal cantando, mas com as crianças junto, já sem aqueles desenhinhos que a criança já é acostumada, tipo galinha pintadinha, essas coisas, com as crianças formalizando aquilo ali. E eu vi que ali abriu um espaço para o Anthony começar a interagir com as crianças. Eu queria saber de você, nessa parte, é melhor para uma mãe ter um estudo para interação primeiro, para depois começar realmente a ter todo esse estudo, ou eu fiz errado? Essa interação primeiro social, partir para a interação social, para depois ter esse estudo com a professora? Essa base Então, com a professora? na verdade, não sei se eu entendi muito bem sua pergunta. Vou responder, você me diga se é isso que você esperava. Na verdade, esse processo ele acontece concomitantemente, né? Como se fossem 2 torres de edifício que a gente constrói junto. Então, Sim. você dá ajuda individual para a criança que está com um atraso, com uma defasagem, e ele vai participar das mesmas atividades no grupo. Então, ele acaba tendo o dobro de estímulo, porque ele tem um estímulo diferenciado dado só para ele, com as vias sensoriais que ele aprende melhor, né? E ele tem um estímulo que é dado para todos, que é dentro da escola, né? Então, o que você fez com ele, esse processo de vídeos e tudo, você fez um processo de imitação, né? Um processo que a gente chama de modelagem. Você estava ali modelando o comportamento dele, dando o modelo para ele poder imitar, né? O que para as outras crianças acontecia de forma natural no desenvolvimento. Elas partem para a imitação, elas partem a fazer a coreografia que a professora está fazendo, né? O Anthony não fazia sozinho. Então, você, como mãe, teve esse insight que foi muito bom, porque você trouxe e você deu o suporte que ele precisava, como se fosse um suporte a mais, um reforço a mais. Então, a gente tem isso muito claro quando nós falamos de parte motora, né? Se a criança não está andando sozinha, a gente vai lá e ajuda, a gente vai lá e dá o suporte, né? Se ela não está engatinhando, a gente faz um movimento com ela. A gente tem isso intuitivamente, mas muitas vezes, quando a gente fala de atrasos cognitivos, atrasos de fala, dificuldades no comportamento, a gente esquece disso, de dar o suporte para a criança, né? De dar o modelo para que ela possa ter uma referência para imitar. É isso, tia Manu? É isso sim. Eu queria saber se estava certo, porque eu ainda continuo com o mesmo desafio com ele. E eu estou ainda indo
reta com ele, entendeu? Primeiro eu mostro ocasionalmente o que está acontecendo, o ambiente, entendeu, em si, para depois ele começar a adquirir essa parte de aprendizagem, entendeu? Primeiro eu identifico alguns pontos para ele, porque é como se fosse um passo assim, que ninguém nasce sabendo, mas na teoria a pessoa tem uma noção, né? Principalmente as crianças, elas têm uma noção. O papai tá, porque é tudo por base de imitação, né? Que nem você falou. O papai tá falando boi, né? Daí repete. Então o Antônio já pega, por exemplo, se tiver uma imagem do boi, eu já tenho que mostrar o boi para ele, eu já tenho que mostrar o que o boi faz e tudo mais. Já vou fazendo uma interligação para ensinar ele outras coisas ao redor dele. Então, eu queria só saber se eu estava agindo certo ou se eu estava formalizando uma outra ideia para ele. Tá certinho, tá certinho. E isso também pode ser feito na escola, isso faz parte do sistema inclusivo da escola. Adaptar o conteúdo, adaptar as instruções, adaptar os estímulos para esta criança, com a presença de uma AT ou não. Né? Então, a criança com necessidades especiais, ela não precisa ficar presa naquele material da escola. Ela pode receber materiais adaptados. Então, isso que você faz, por exemplo, com o boi, ele pode ter na escola. Todo um processo introdutório com ele, enquanto que as crianças não precisam desse processo introdutório. Elas já estão ali no assunto, elas já deduziram o que é aquilo. Então, aí nós já estamos falando de raciocínio dedutivo. Uma criança com atraso no desenvolvimento, ela não tem um raciocínio dedutivo muitas vezes. Isso são coisas que vão ser construídas com muito estímulo, com muito exemplo, com muito modelo. Alguém falou alguma coisa? Vamos lá, então? Vamos às diferenças entre dificuldade e transtorno? Tá. Bom, quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, nós estamos sempre falando de algo externo. Nós não estamos falando de algo interno. Dificuldade de aprendizagem, ela pode ser transitória. Ela vem por um tempo, ela vem com um determinado conteúdo e ela tem sempre uma origem externa. A perda de um ente querido, a separação do pai e da mãe, uma mudança brusca financeira, uma transição de escola. Tem sempre alguma coisa externa que impacta a aprendizagem dessa criança. E aí nós falamos em dificuldade de aprendizagem. Uma defasagem, uma dificuldade de assimilar determinado conteúdo, um atraso, aquela criança que não consegue copiar ao mesmo tempo que as outras crianças, mas que com a ajuda externa também, ajuda dada pelo campo pedagógico, uma professora particular, uma adaptação que foi feita numa apostila dela, numa avaliação ali transitória, pessoal, nós estamos falando de uma época. A criança supera isso e ela passa de novo para a curva de aprendizagem comum, adequada. Ela dá conta daquilo, tá? Isso pode durar aí um tempo, né? Mas nós não estamos falando de um processo interno. Quando nós falamos de um cérebro que tem um funcionamento diferente, que tem uma organização diferente, quando nós estamos falando de um processo interno que acontece aqui dentro da cabecinha, nós estamos falando de transtorno de aprendizagem. Então, dificuldade externa, transtorno interno. É de ordem neurobiológica. O que quer dizer isso? Está lá no cérebro, a criança nasceu, o cérebro está se constituindo desta forma. Tá? Isso também não vai passar com toda a remediação que seja feita no campo escolar. Não vai dar conta desse transtorno. Tá? Então, aí nós estamos falando de transtorno. Dificuldade de aprendizagem externa, muitas vezes não precisa de equipe multidisciplinar,
uma professora particular, um reforço da escola, uma remediação que a própria professora da classe faça, a dificuldade de aprendizagem é superada. Meu filho demorou para se alfabetizar, mas menina, depois que ele se alfabetizou, ele saiu lendo e escrevendo. Ele teve uma dificuldade de aprendizagem. Foi um fator externo, tá? Agora, o meu filho, desde pequeno, sempre foi muito agitado, nunca prestou atenção, não tem interesse por livros, ele rasgava todas as revistas. Na escola agora, nossa, ele está de mal a pior, ele não presta atenção em nada, está indo mal nas provas. Nós podemos estar falando de um transtorno. Porque por mais que a mãe, por mais que a escola faça qualquer processo de remediação, a gente não consegue retomar esse aprendizado desse garoto. Por quê? Porque nós estamos falando de uma condição do cérebro dele. O cérebro, de ordem neurobiológica, funciona desta forma. Está se constituindo, está se construindo desta forma. E isso não vai passar com apoio ou um suporte maior da escola. Isso só vai passar com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, nós vamos precisar de uma psicopedagoga, muitas vezes nós vamos precisar de uma psicóloga, vamos precisar de uma estimulação cognitiva que é feita por uma neuropsi, vamos precisar de uma fono. Então, aí nós já estamos falando de transtorno. Principais transtornos de aprendizagem: dislexia, dificuldade com a leitura e escrita; disgrafia, dificuldade com a escrita; descalculia, dificuldade com cálculos e processos matemáticos. E estamos falando também de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esses são os principais, né? Quando a gente fala em transtornos de aprendizagem, nós estamos falando em condições de cérebros onde necessita de uma avaliação com o especialista, necessita de uma conclusão diagnóstica por especialista de saúde e vai precisar de tratamento por especialistas de saúde. Conseguem entender a diferença? Quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, nós falamos numa criança que, se receber um suporte a mais, se receber uma adaptação a mais da escola, né, ele vai conseguir dar conta disso. Quando nós falamos em transtorno, mesmo com todo o suporte a mais, a criança não dá conta. E isso é muito comum na fala de vocês, pais. Eu já fiz de tudo. Eu comprei uma lousa, eu estou estudando com ele, eu grifo tudo, mas não adianta, Luciana, ele não aprende. Isso é uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno? Esse é um transtorno, né? Esse é um transtorno, Dani, exatamente. Então, fica muito claro. E por que a gente ligou, né, esses três temas: dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem e a importância da família? Porque muitas vezes quem vai fazer a distinção entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem, essa pré-seleção, né, esse pré-olhar, é a família e não a professora. A professora, ela não vai ter todo o material, todo o tempo, todo o suporte para poder fazer essa distinção. Então, o que ela vai encaminhar para a gente? Ela vai encaminhar as queixas. Ele não fez, ele não entregou, ele ainda não está lendo, ela não conseguiu responder, ela não parece que está na sala de aula, ela parece estar no mundo da lua. Ela vai ler o P, ela fala B, ela lê o B, ela fala P. A professora, ela vai fazer os apontamentos para a gente, família. E nós, famílias, é que vamos ter que ir atrás disso. Então, se a gente der a ajuda e essa criança deslanchar com a ajuda, ótimo. Era só uma dificuldade de aprendizagem e ela superou. Se a gente der toda a ajuda e essa criança não deslanchar, se os sintomas já estão presentes há mais de 6 meses, se eles estão presentes desde a primeira infância, nós estamos falando de transtorno de aprendizagem. Não estamos falando de malandragem, não estamos falando de preguiça,
Não estamos falando de ele dar preferência em jogar videogame. Ele dá preferência em jogar videogame porque é o lugar onde ele se sente bem, onde ele sabe fazer aquilo. Uma criança disléxica, diante de um texto, ela se vê completamente perdida, como nós diante de uma frase em japonês. A gente não consegue ler nem saber o que está dizendo ali. Tudo bem? Tudo. Luciana, eu quero só fazer um Tranquilo. parecer aqui, bem tranquilo, tá? Eu, com 12 anos, eu passei por uma psicóloga e tudo mais, e deram um parecer para mim de dislexia. Só que eu, na época, eu interpretava muito bem textos, escrevia poesias, fazia tudo que você imaginava, eu fazia. Não tinha dificuldade quanto a isso. Mas eu via que na parte da aprendizagem, quando o conteúdo em si não me chamava atenção para algo que eu já conhecia, não formalizava com algo que eu já conhecia, eu não prestava atenção. Nem você botou o tópico que eu estou do mundo da lua e tudo mais, isso era o que mais acontecia comigo. E na época, com 12 anos, eu fui diagnosticada com dislexia. E eu, para mim, não fecha. Toda essa parte de dislexia, para mim, não fecha. Agora, o meu filho passou também por essa parte dele. E também foi dado para ele o diagnóstico de dislexia. E eu vou procurar um outro profissional, porque eu também acho que o Juan não faz parte dessa parte de dislexia. Tem como ter 2 transtornos ao mesmo tempo? Como é que isso ocasiona? Como é que faz para organizar essa parte? Chegar para um Sim, profissional de saúde e falar... é bem raro, tá, tia Manu? Por exemplo, né, nesse meu histórico clínico aqui, eu tenho um paciente do sexo masculino, ele ainda está em terapia conosco, em que ele acumula 3 diagnósticos. Porque até 5 anos atrás a gente não podia fazer esses acúmulos de diagnósticos. Não podia, que eu digo para vocês, em termos de CID, de DSM, tá? Mas hoje, a nomenclatura, o nosso embasamento científico, ele nos permite que a gente possa fazer esse diagnóstico. Então, ele tem um diagnóstico que a gente chama de composto. Ele é disléxico, ele tem TDAH e ele tem TOD, transtorno de oposição desafiante. Então, é um diagnóstico bastante complexo, né? Exige um tratamento muito frequente, né? Ele precisa aí de muitas horas de intervenção para que ele acompanhe o sistema educacional e precisa também de muitas adaptações na escola, né? Agora, no seu caso, se você fazia poesia, se você lia textos com facilidade, fazia interpretação, não tinha troca de letras importantes. Outra característica da dislexia são os textos muito aglutinados, a criança se perde no espaço da folha, ela não consegue cumprir da esquerda para a direita, como a gente faz escrita e leitura, ela pode fazer invertido, ela escreve muito espelhado, as letras todas espelhadas, tem várias características. Então, não fecha critérios para dislexia. Lógico que assim de longe eu não consigo te dar uma certeza, porque nós temos provas específicas para aplicar e fazer o diagnóstico diferencial, né? Agora, quando a gente fala em mundo da lua, tendência à distração, dificuldade de atenção, funcionamento muito impulsivo, com dificuldade no controle inibitório, nós estamos falando de um quadro que é mais compatível com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E não de dislexia. A dislexia, ela é bem caracterizada, né? E os professores, os pais, eles se queixam muito dessa postergação de dificuldade. Nem aos 6 anos, nem aos 7 anos, nem aos 8 anos. Fazer leitura e escrita foi sempre uma coisa muito difícil para ela, né? Essa é a frase que a gente recebe com muita frequência. Não, eu comecei a ler, doutora Luciana, com 3 anos de idade eu já fazia leituras. Então, ao Junto com meu pai. contrário, esse é um quadro de hiperlexia, tá? A leitura precoce é um quadro de hiperlexia. Então, vamos lá, não é o tema, mas eu vou ensinar para vocês, porque sempre é bom aprender. Hiperlexia, leitura precoce. Dislexia, dificuldade com a leitura. Alexia, quando a gente tem o A antes, são crianças que não têm essa capacidade, não têm essa função, não têm essa habilidade. Então, é a falta de leitura.
tá? São pessoas que vão chegar na idade adulta sem nunca terem feito a leitura ou a escrita. Então, são pessoas aléxicas. Dislexia quer dizer dificuldade, por isso que tem o sufixo di. Tá bom? Cida, eu vi que sua mão está levantada, já falei no chat, você quer fazer a pergunta para a doutora agora? Tá me ouvindo? Tem uma mãe com a mão levantada faz tempo ali. Acho que ela encostou. Ela não respondeu no chat também? Cida? Doutora Luciana, cadê a doutora Luciana? Não estou vendo. Ah, aqui. Ela abriu Doutora o Luciana. microfone, de repente ela vai falar. Tá, vamos deixar a Cida falar. Boa noite. Talvez, se você não estiver conseguindo, faz no chat, então, que a gente lê depois tua pergunta, tá, Cida? Não tem problema, não. Escreve no chat que a gente lê. Tá, obrigada. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Desculpa, meu microfone tá com um problema. E como eu tô no quarto aqui com a minha criança já dormindo do lado, eu não consigo levantar. Toda vez que eu tento levantar, ele acorda. No caso, a pergunta que eu gostaria de fazer, não é nem a pergunta, é só tirar uma dúvida. No caso voltando anteriormente, né, ao tema que estava falando sobre a questão da escola. No caso do meu filho, ele está no pré-1. E a escola, ele tem um suporte terapêutico, né? A escola, as terapeutas foram à escola, ofereceram suporte, falaram das demandas dele. A escola disse que não precisava. E sempre colocam na agenda que ele faz tudo, só que eu não tenho acesso a nada. A nada que eu digo assim, eles não mandam foto, não mandam vídeo, e só muito aqui aquela questão assim, eu não posso entrar na escola também, fala que é por questões da pandemia, então está proibido, e fica muito assim, ele está fazendo tudo, ele está conseguindo acompanhar os coleguinhas, só que eu conheço e sei as demandas dele, né? Uhum. E, resumindo, ele não estava participando da atividade física, eu só soube porque eu perguntei para a professora de educação física, e ela disse que ele não havia participado de nenhuma aula dela, inclusive ela relatou que ele ficava andando em volta da escola com a mediadora. Eu Então, Cida, questionei, oi, eu eu vou responder perguntei, assim de maneira geral para a gente tentar ajudar outras mães também, né? Quando a gente tem essas questões entre esses embates, vamos chamar assim, Cida, entre escola, performance da criança, aquilo que a mãe e o pai conhecem da performance da criança, eu tenho sempre uma resposta para isso. A mãe é a maior conhecedora do filho. Não existe ninguém que conhece mais um filho do que uma mãe. Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, a gente precisa da força da família, uma família instrumentada, uma família informada, para que possa realmente fazer valer o que você está percebendo, a sua percepção, e não a sua vontade. Nós não estamos falando de vontade, nós estamos falando da sua percepção, da realidade. Percebo que meu filho não faz o que vocês colocam na agenda, percebo que meu filho não está na aula de educação física, né? Não é vantajoso para ele ficar vagando pela escola. Nós estamos perdendo tempo de cérebro. Esse cérebro está crescendo. Nós precisamos intervir o quanto antes. Então, é nesse sentido que eu queria deixar muito para vocês hoje essa mensagem e estimular vocês a fazer valer as percepções de vocês e aquilo que é melhor para essas crianças. Então, a equipe pediu que o meu filho tivesse isso daqui. Como que está isso daqui? Eu posso ver o registro disso daqui? É isso. Esse processo ele tem que ser transparente. Nós temos sempre um triângulo. Nesse triângulo nós temos escola, temos família, temos equipe terapêutica e no centro nós temos o paciente. Então, nenhuma dessas três pontas do triângulo
pode marchar sozinha, porque senão a gente desfez o triângulo. E quem é que sai perdendo com isso? Quem está aqui no meio, que fica sem proteção, que é o paciente, é a criança. Então, trabalhem sempre com esse triângulo unido. Posso ver, posso visitar, quero conversar com você, a minha equipe quer conversar com você, preciso assistir uma aula do meu filho, né? Preciso que vocês me mandem um registro dessa aula de educação física. Quanto mais ele vagar pela escola, mais tempo perdido o meu filho está tendo de intervenção. Então, enquanto todos estão se beneficiando do 1, 2, 3, 4, sobe a perna, desce o pé, mãozinha direita, trala, trala, ele está em outro mundo. Que estímulo o cérebro dele está recebendo? Nenhum. Ele está ali se distraindo com a cor da parede, andando, achando maravilhosa aquela sensação de ficar rodando em volta do próprio eixo, ele está se regulando, mas a aprendizagem da escola, ele não está recebendo estímulos. Então, respondi assim de maneira geral para que vocês também se ajudem. Se alguém aí no grupo também estiver passando por um processo parecido, possa se beneficiar dessa orientação que eu acabei de dar para vocês. Tá bom? Pessoal, eu não acredito que já está me avisando aqui que vai dar 21 horas. Não é possível que a gente já está 1 hora conversando. Luciana, nós estamos há 1 hora conversando. Deu 21 horas e 1 minuto aqui, realmente. E essa palestra ela é muito interessante, né? Eu vou fazer só uma última pergunta aqui para a gente encerrar, Luciana. Pode ser para você encerrar? Pode, querida. Rapidinho. Luciana, eu vejo uma defasagem muito grande depois que vira adolescente, né? Que entra no Fundamental 2. Ali até o 5º ano, tudo é muito lúdico, então é até muito fácil de estabelecer parceria. Eu sou uma mãe muito parceira da escola, faço as adaptações, a equipe multidisciplinar está sempre lá, mas eu vejo que a partir do Fundamental 2 é bem difícil a gente conseguir essa... Fica muito distante, né? Fica distante porque nossos filhos ainda requerem algumas coisas mais lúdicas, não sei se eu estou errada, e já não tem mais tanto essa questão lúdica mais, acabou, né? Então é aquela escola muito abstrata, como você colocou, tudo muito maçante, tudo muito abstrato. Eu vejo que mesmo para as crianças típicas, né? Elas também sentem dificuldade nessa abstração. Eu lembro que eu nunca fui boa em física nem em química, eu sentia muita dificuldade, porque era muito abstrato aquilo ali para mim, calcular uma velocidade no papel, delta S sobre delta T, então você pensa, eu decorei todas as fórmulas, mas eu não entendia como que você calculava aquilo ali no papel, se velocidade era algo em movimento, como é que você fazia aquilo de uma forma tão abstrata? Eu lembro que isso passava na minha cabeça. Sim, por isso que a gente precisa, Larissa, urgente, né, de rever todo o nosso sistema educacional, de disciplinas mais orientadas às habilidades de cada criança, né? Eu estou participando aí de uma pós-graduação nova no país, que é só sobre superdotação, que é um tema extremamente pouco falado. Quando a gente fala em adaptação escolar, em necessidade especial, a gente já pensa nas crianças com dificuldades. Mas nós esquecemos que as crianças com hiperhabilidades também têm dificuldades. Então, no Fundamental 2, o que realmente pega é a defasagem entre o conteúdo pedagógico e o cérebro dessa criança. Então, o conteúdo pedagógico ele já está extremamente abstrato, mas o cérebro da criança ainda não consegue fazer abstração. Então, aí nós não estamos falando de dificuldade de aprendizagem, nós estamos falando de transtorno de aprendizagem, porque eu preciso de um profissional da saúde, especialista em cérebro, para intervir nesse cérebro, fazer estimulação, criar mais conexões, mais sinapses, para que ele tenha um sistema de abstração. Tá bom? Pessoal, ótimo. Eu vou me despedir, porque eu ainda tenho um relatório para fazer para amanhã, e amanhã o dia começa cedo com devolutiva com famílias, mas eu não me conformo que essa 1 hora passou, eu ainda tinha muito mais coisa para falar, mas a gente vai ter outra oportunidade.